O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está planejando uma viagem pelo Brasil para divulgar a aprovação do projeto que dá a isenção do imposto de renda e defender a pauta de justiça tributária do governo. Repórter Matheus Dias chegando com as informações. Já está marcada essa viagem? Quais seriam as localidades que o ministro viajaria? Bem-vindo, Matheus. Boa noite. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Ainda não tem data e nem tão poucos endereços também, isso porque foram informações de aliados ali de Haddad, aliados do partido do PT, que disseram que essa viagem deve acontecer e provavelmente depois da COP30 em Belém. Haddad já deveria estar em Belém, inclusive, mas hoje permaneceu aqui na capital paulista, ele que compareceu no velório de Paulo Frateschi, aliado de Lula e que faleceu ontem. Haddad deve ir ainda a Belém para se encontrar com o presidente e depois, talvez, quando acabar a COP30, essa viagem aconteça. Viagem essa que já era um pedido antigo de Lula para que os ministros dele viajassem realmente aos estados, se aproximem mais das pessoas e também aproximem mais o governo federal, as pautas de Brasília. E agora é uma oportunidade para Haddad, então, divulgar numa espécie de comemoração a pauta que foi aprovada no Senado da isenção do imposto de renda, isenção para quem recebe até R$5 mil por mês e desconto para a parcela da população que recebe de R$5 mil a R$7.350 por mês. É um motivo de comemoração para o governo federal. Eles vão, então, essa pauta, claro, que desde o início foi um dos principais projetos de campanha de Lula. Agora, às vésperas da próxima eleição, foi aprovado. Então, Haddad vai realmente divulgar em tom de comemoração, mas também contar outros projetos do governo federal, projetos nessa mesma linha de isenção tributária, Haddad, e de segurança jurídica, como você bem disse, né, Tiago? Haddad, ele falou, inclusive, se não me engano, na quarta-feira, publicou nas próprias redes sociais um vídeo dizendo que a aprovação dessa pauta agora no Senado abre portas para outras pautas, outros projetos que o governo federal tem em mente, já que agora essa é a ideia, contar para todas as pessoas, passar em outros estados contando essas propostas, e quando a grande massa, né, das pessoas começarem a comemorar, vislumbrar esse bem que pode ser feito, essas outras pautas que podem entrar em vigor também, aí sim pressionar o Congresso para que elas sejam votadas também. Haddad disse que pode ser uma avenida aberta para projetos nesse quesito, então. Essas viagens deve acontecer em breve. Lula já está com a pauta aprovada no Senado, apenas para sanção presidencial. Essa pauta já está na mesa de Lula, mas ele já disse que só vai assinar depois que voltar da COP30. Lula, que também se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, postou foto no Instagram comemorando a pauta do imposto de renda ter sido aprovado, exaltando Alcolumbre, dizendo que ele acelerou bastante o processo no Senado para que essa votação acontecesse rápido e que fosse bem sucedida. Agora é mais um motivo de comemoração para o governo federal, em que eles vão exaltar bastante esses feitos. Além da viagem de Haddad, a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, também planeja, nesse meio tempo, publicar trechos da proposta, fazer espécies de artes, esquetes ou até peças para entrar na televisão e também nas redes sociais, exaltando o imposto de renda isento para quem ganha até R$5 mil, viu, Tiago? Isso é a aprovação dessa semana e agora, claro, o governo vai explorar ao máximo possível e é bom lembrar que isso entra em vigor no ano que vem, portanto o presidente pode sancionar até o fim do ano. O Matheus Dias volta daqui a pouquinho com outras informações. Deixa eu chamar novamente os nossos comentaristas, Henrique Kriegner aqui no estúdio e o Nelson Kobayashi. É natural, Kriegner, que o governo aproveite esse momento político para falar dessa proposta, que era uma bandeira de campanha, que acabou sendo encampada por outros integrantes do Congresso Nacional. Exato. Agora, até 2026, Tiago, nós estamos todo mundo aí olhando para as eleições de 2026, né? E aí, quais são as narrativas que podem sustentar o governo. A gente precisa lembrar que até um mês e meio atrás, o governo Lula estava em queda na questão de aprovação diante da população. Foram alguns erros e alguns tropeços aí por parte da direita e também o cenário de indefinição que fez com que a sua postura aí fosse um pouco mais robusta e aí ele pudesse ganhar um pouco mais de fôlego diante da população, se apoiando na questão de soberania nacional, defesa dos interesses brasileiros e todas essas outras pautas. E essa questão do IR vai ser uma tentativa aí de ressuscitar aquela pauta que foi colocada antes, né, da taxação do
super ricos, ou seja, existem super ricos na tese do governo de que exploram a economia nacional e que por isso que existem também os super pobres. Então, por isso, precisava ser feito esse ajuste. Claro que é uma proposta que tem a sua base econômica, na teoria econômica, e tem sim a sua validade. No entanto, não é bem assim como se diz na questão da narrativa. Espero que o ministro também explique para a população no seu tour sobre os impostos novos que foram criados e essa carga pesada sobre as costas de todos os brasileiros. O Kobayashi, chama atenção o ministro da Fazenda percorrer o Brasil. A gente tem falado muito isso aqui no Jornal Jovem Pan, que ele sempre foi muito mais comedido, evitando entrar em questões políticas, negando ao máximo a possibilidade de se candidatar no ano que vem, mas essa é uma posição, uma postura mais política do que simplesmente de um ministro da Fazenda que está ocupando o espaço, o cargo, para falar sobre as questões econômicas do Brasil. Sim, agora está todo mundo em missão, né, Tiago? A gestão, ela fica, de fato, ali como um instrumento para a missão principal, que é campanha de reeleição do presidente Lula. Está muito claro de que o presidente Lula vai à reeleição e de que ele tem as suas pautas muito claras. A gente falou há pouco da segurança, que é o que mais preocupa a população, e agora uma pauta de economia, que historicamente tem resolvido eleições, as últimas principalmente, para cima de qualquer questão ideológica. A economia tem resolvido os resultados das eleições, pelo menos as últimas que a gente tem visto aí mundo afora. E essa questão é uma questão que envolve 80% da população economicamente ativa no Brasil, que são as pessoas que vão ser beneficiadas pela isenção do imposto de renda, tal como foi aprovado, né, no nosso Congresso. Então, cabe ao ministro, que é o dono da pasta, propagar essa informação, para depois não ter problema de culpar a comunicação, de que foi algo prometido e cumprido e que atende aos interesses da população e que isso não chegou na ponta da linha. Então, ele vai certamente rodar o Brasil, porque é o que de fato deve fazer. Nesse caso, a isenção do imposto de renda é um projeto a ser exaltado, porque de fato havia uma banalização das faixas do imposto de renda há muito tempo e que interessa a muita gente. O que não foi bom foi o modo de compensação, que é taxando a outra parte da tabela. A compensação da isenção do imposto de renda deveria vir, conforme a gente tem falado aqui sempre, a partir do corte de gastos no governo, que esse está longe de acontecer.